Quando Deus deve ser o primeiro. Abra a sua palavra, a sua Bíblia, essa palavra de excelência, a palavra que é absoluta, a única palavra. No livro de Mateus 6,33 diz a palavra: buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. Depois olhe as consequências. Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Creia no que o Espírito vai falar esta manhã. Esteja aberto para algo que você nunca ouviu, ou se ouviu, vai rememorar. Nós temos agora 55 minutos para ouvir, estudar, dissecar e conhecer os mistérios da graça de Deus sobre Deus deve ser o primeiro. Vamos orar ao Senhor. Senhor, eu elevo as minhas mãos para os céus, porque é de lá que vem o socorro, a provisão, a unção, o mover sobrenatural, as forças sobrenaturais celestiais vêm dos céus em nosso favor. E nós estamos aqui, ó Deus, com o desejo de crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Queremos amadurecer a cada dia, queremos compreender os mistérios, a herança dos santos. Queremos viver o melhor desta terra. Queremos viver o tudo que Tu tens para nós. Assim nos submeteremos à palavra e com humildade a recebemos, e com gratidão em nosso coração dizemos: bem-vindo à palavra, em nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém, amém e amém. Muito obrigado, bispo. Meus amados irmãos, minha família, aqueles que são selo do meu apostolado, são cartas escritas pelo Deus vivente, são meus filhos em Cristo. Você pertence a este altar, você está sendo gerado através deste altar, até que Cristo seja formado inteiramente na sua vida. Meus amados filhinhos, nós conhecemos um velho ditado, e os pregadores antigos costumam usá-lo, dizendo que primeiro tem que ser o primeiro. Você sabe que o que é primeiro, quando se trata das questões da Bíblia, das questões de relacionamento com Deus, o que é primeiro, nós não temos nem dúvida alguma ali asseverar que o primeiro do primeiro tem que ser Jesus e a sua palavra. Porque, amados, o cristão que não tem como prioridade o reino não é digno de ser chamado de cristão. Porque Deus deve ser sempre o primeiro em tudo. Oh, como isto às vezes está distante da vida de muitas pessoas que estão lá fora. Você tem aprendido neste ministério que Deus é soberano, que Deus tem que ter primazia na sua vida, que a sua palavra é infalível, que a palavra de Deus é insofismável. E então é fundamental que você, como cristão, tenha esta consciência. É questão de saúde espiritual, é questão de sinal de maturidade. O lugar onde o Senhor é colocado pelo homem passa a ser o termômetro da sua fé. O reino tem que estar em primeiro lugar em toda e qualquer situação.
Porque todas as bênçãos virão à minha vida e à sua vida em decorrência desse entendimento. Deus em primeiro lugar. Então não se deve esperar qualquer bênção de Deus se nós o colocarmos em outro lugar qualquer que não seja o primeiro lugar. Pastor, mas o senhor está sendo muito radical. Mas é claro que nós somos muito radicais. Eu já lhe disse isso inúmeras vezes. O crente que vive realmente o padrão bíblico é radicalíssimo. Ele vive na contracultura da cultura secular. Ele não aceita, não se conforma com este mundo. Ele tem uma mente renovada. Ele experimenta o que é bom, o que é perfeito e o que é agradável, que se chama a vontade de Deus. Então, amado, Deus tem que ter a primacia. Ele tem que estar em primeiro lugar, ele tem que ser o primeiro do primeiro. Então hoje, nós vamos fazer uma grande proclamação, uma vez mais, sobre vida cheia de bênçãos. Isto não é clichê. Isso não é apenas uma forma dos crentes falarem vida cheia de bênção. Nós vamos conhecer isto com profundidade. Você sabe que existem na Bíblia mais ou menos 500 versículos que Deus fala de oração e de busca. Há mais ou menos outros 500 versículos que Deus fala de fé, de amor, de céu, de inferno, de vida com Deus. Mas ouça, não estranhe eu lhe dizer, nem se sinta constrangido, que existem mais de 2.000 passagens bíblicas a que o Senhor se refere a questões de finanças, a questões de posses, a questões de bens, a questões de possessões. Veja você que Jesus pregou 38 parábolas, 16 falam de questões de dinheiro. E a igreja não pode se refutar em ensinar estas questões, por quê? Porque nós devemos ter um entendimento como evangélicos sobre as questões de finanças, sobre as questões materiais e como administrá-las. Por quê? Deixa eu lhe explicar. Porque dinheiro é um teste que Deus nos dá, especialmente de como administrarmos. Ele mostra a prova de que a lealdade que nós temos com Deus deve passar também a nossa lealdade com as questões financeiras e de posses com Deus. Então, a melhor forma de administrar mostra como eu diretamente receberei a bênção do Senhor. O Senhor dá. Se eu não souber administrar, por que razão Ele me daria mais? Ou então eu tenho, mas se eu não sou generoso, eu nunca prosperarei. Isso eu vou lhe falar durante muitos encontros, porque este princípio de primeiro Deus começa com um dom chamado o dom de dar, chamada o dom dos primeiros frutos, aquele princípio régio da palavra sobre os primogênitos. Isto é base, isto é fundamento de vida, senão a sua vida será sempre um mover pelas ondas, pelos ventos daqui para lá, e você não terá firmeza. Nós vamos conhecer hoje esse princípio do primeiro. No livro de Êxodo, capítulo 13, versículo 2, disse: consagra-me todo o primogênito. Então o Senhor está dizendo, o primeiro que chegar à tua vida, seja filho, seja no tempo deles, tratavam de agricultura, de animais, o primeiro animal, a primeira colheita, o Senhor disse, isso é meu.
tem que ser consagrado a mim. Isso me pertence. Então nós, na vida espiritual, talvez não tenhamos ainda atingido aquele ápice de conhecimento, porque muita gente facilmente coloca Deus em segundo, terceiro, quarto, quinto lugar, e existem muitas desculpas. Desculpa a expressão, não se levante, mas são desculpas esfarrapadas, e quando você um dia acorda, Deus está lá no fim da fila. Eu não me constranjo de dizer sistematicamente que eu tenho 44 anos de vida espiritual. 40 anos de pastor. E aqueles que me conhecem nesse tempo sabem como é que eu sou rigoroso com esta questão de Deus ser o primeiro do primeiro. Porque, irmãos, se eu não tiver esta consciência, eu não serei nada na obra do Senhor. Então o Senhor disse: consagra-me todo o primogênito. Todo que abra a madre de sua mãe entre os filhos de Israel, tanto homens como animais, é meu. Já está falando de um princípio. Isto não é um mandamento, isto é um princípio. Isto não é lei, isto é um princípio, é um fundamento. O primeiro do primeiro pertence a Deus. No livro de Êxodo 3, 12 e 13, ele disse: apartarás para o Senhor todo o que abrir a madre e todo o primogênito dos animais que tiveres. Os machos serão do Senhor. Porém, todo o primogênito da jumenta resgatarás como o cordeiro. Se não resgatar, será desnucado. Mas todo o primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. Então o Senhor está dizendo: olha, tudo que chegar às tuas mãos como primeiro, como primogênito, como primícias, Ele diz: é meu. Isto é sagrado. Nós vamos aprender a viver estas verdades, amado. Porque, note, quando João Batista, que foi o último pregador da lei, primo do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele se encontrou com Jesus, estava passando à margem do rio Jordão, e ele viu Jesus vindo. E diz o livro de João 1, 29, no dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele. E João Batista disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você se recorda que a palavra estava dizendo: o primeiro animal é meu. Jesus estava ali como um cordeiro. Ele estava definindo aquela missão. Quando João Batista disse: ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele estava definindo a missão de Jesus. Por quê? Porque Jesus era o primogênito. E o primogênito tinha que ser o quê? Sacrificado. Tinha que ser oferecido. Então, ele foi a oferta dos primeiros frutos que Deus fez ao seu povo. Então, era um sentido que você tem que entender, no sentido real, o que Jesus era em relação a Deus. Ele foi o primogênito, ele foi o primeiro fruto, ele foi as primícias, e agora, no sentido real, ele era o quê? O dízimo de Deus. Ele era o primogênito, ele era o primeiro, ele era os primeiros frutos. Por isso é que Paulo explicou Romanos dizendo: Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda pecadores. Então ele se ofereceu como primogênito, como primícias, ainda éramos nós pecadores. Então é assim que nós temos que fazer na nossa relação com Deus. Nós temos que entender que temos que dar a Deus os nossos primeiros frutos, o nosso dízimo, antes de vermos a bênção de Deus. Isso chama-se uma atitude de fé. E quando eu estou falando dessa questão, eu estou falando de questões financeiras, estou falando de questões de amor, estou falando em questões de tempo, que vamos falar daqui a pouco também sobre isso. Então lembre-se o que disse Paulo, Romanos 8, 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito. O Senhor disse lá atrás: o primogênito é meu. Jesus era o primogênito, era de Deus.
Era um cordeiro perfeito, ele foi sacrificado, porque era de Deus, pertencia. Ele ser o primogênito, o primeiro entre muitos irmãos, significa a igreja. Então Jesus foi as primícias, o primogênito, o primeiro fruto. Ele foi as primícias, ele foi o dízimo de Deus. Ele se entregou primeiro quando ainda éramos pecadores. Primeiro, primícias, Deus primeiro. Você está entendendo que aqui não há um joguete de palavras, aqui há uma consciência da nossa relação com Deus. Deus deu Jesus porque sabia que tinha criado este princípio. Primeiro tem que vir o primeiro. Primeiro tem que vir as primícias. Primeiro tem que vir o primogênito. Os primogênitos pertencem a Deus. Deus tem o direito das primícias. Deus tem o direito dos primeiros frutos. Deus tem o direito dos primeiros animais. Deus tem o direito do primeiro filho. Então, esta relação é algo que tem que acontecer por revelação. Então, o princípio dos primeiros frutos é muito poderoso. O que nós damos a Deus, em qualquer área, nunca se perde. Agora, se o negamos, nós perdemos. Veja o que disse Mateus 16, 25. Ele disse: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por minha causa, achará. Quer dizer que quando você entrega a sua vida, quando você entrega os seus talentos, quando você entrega os seus dons, quando você entrega as suas primícias, você vai ganhar com isto. Porque se eu quiser salvar a minha vida, quer dizer, se eu quiser reter o primeiro fruto, o primogênito, o meu dízimo, na realidade é uma perda, porque a Bíblia diz que a alma é generosa, mas aquele que retém, aquele que prende, aquele que segura, perde. Então, amados, sempre o primeiro deve pertencer a Deus, sempre. Vamos falar um pouquinho das primícias do nosso tempo. Você sabe que os cristãos, especialmente quem vive a dispensação da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, tem que entender que nós não somos donos de nós mesmos. Paulo disse isso. Você não é dono. Você é de Deus. Você é propriedade exclusiva do Senhor. Então, quando Deus nos chama para a vida espiritual, quem tem que ser priorizado? Deus. A igreja, o reino, a justiça de Deus. E a questão do tempo, amado. Este culto que nós estamos realizando a Deus são primícias. Porque este é o primeiro dia da semana, é o primeiro. Então nós não podemos deixar de cultuar no primeiro dia da semana, porque esse primeiro dia são os primeiros frutos, pertence a Deus. Pastor, mas se eu for na praia e depois voltar, um bagaço já todo destruído no final do dia, com esse solzão, e vier aqui para marcar o meu cartão de ponto, honestamente eu lhe digo, isso não serve para nada. Porque são primícias, isso é um fundamento. Foi Deus que disse, o primogênito é meu, as primícias são minhas. E quanto ao tempo, ouça, nós não começamos a semana na segunda-feira, é segunda. Nós começamos a semana no domingo, domingo é o dia da ressurreição. Então, se eu troco o meu domingo por alguma coisa, eu estou dizendo, Deus, estas primícias não são tuas, são minhas. Eu controlo a minha vida. Como dizia uma velha pregadora que passou aqui pela igreja, eu garanto o meu taco. Olha, eu vou lhe dizer, amado, eu não garanto o meu. Paulo disse aos Filipenses que nós não confiamos na nossa carne. Quem é que confia na sua carne? Levanta a mão discretamente que eu vou mandar baixar. Ainda bem que a irmã coçou. Não, a irmã chegou aqui, mas coçou. Não, ela não foi. Não fica triste, amado. Já vai ficar triste. Meu Deus, Senhor Jesus, socorro. Então, olha lá. Então, domingo, primícias a Deus.
O que é que eu tenho que fazer primeiro no primeiro dia da semana? Primeiro no primeiro dia. Prestar o meu culto racional. Pastor, mas eu estou cansadaço. Primeiro. Crie esta forma de viver, amado. Eu, quando eventualmente tenho alguma viagem, alguma coisa, eu não estou aqui, posso estar noutra igreja, mas não estou aqui. Amado, eu me sinto um peixe fora d'água. Um peixe fora d'água. Começa a vir uma angústia ao meu coração. Eu preciso de mostrar a Deus e provar a Deus que as minhas premissas de tempo são dele. Olha, aí montes de hospitais cheios de gente que não podem ir à igreja, mano. Os meus talentos, eu tenho que oferecer. Pastor, eu canto, eu toco, eu danço. Você tem que oferecer as suas primícias. O seu fruto. Ah, mas eu sou tímido. É mentira. Seu inimigo colocou na tua cabeça que você é tímido. Oh, mas eu nunca subirei no altar, porque dizem as estatísticas que a coisa mais difícil e mais deprimente que é falar em público. Eu acho que não, eu acho que é a coisa mais maravilhosa. De vez em quando nós dizemos a um dos bispos assessores: amado, prepare-se que o irmão vai pregar no próximo dia. Ele diz: eu vou morrer. Mas na realidade, até a pregação tem que ser as primícias para Deus. Primeiro. Então, quando eu ofereço o meu tempo a Deus como primeiro, quando eu ofereço os meus talentos como primeiro, quando eu ofereço o meu amor a Deus como primeiro, quando eu ofereço o meu dízimo ao Senhor, eu estou dizendo: Senhor, Tu és o primeiro na minha vida. E como seu pai, eu vou lhe perguntar: em que lugar está Deus na sua vida? Porque se você for agora na Barra da Tijuca, tem muito crente lá, aproveitando o calor. E Deus? Está lá, o senhor não viu? Está lá atrás do piano. Eu conheci um pastor em Niterói, que domingo, ele saía, o culto era às 10 horas da manhã, eu creio. 8:30 da manhã ele ia com a Kombi na beira da praia. E quando ele encontrava algum membro da igreja, ele chegava dentro da Kombi: vamos para a igreja. Eu acho que nós vamos arranjar um 3 TRT, como é que se chama? BRT, para caçarmos. Aí tem muita ovelhinha aí, perdidona aí. E você precisa de saber que você tem que dar as suas primícias de tempo, as suas primícias de amor. Quem pode nos ajudar? Você sabe que nós temos aqui na igreja montes de músicos que não querem vir tocar. Montes de cantores que têm: não, vamos deixar depois, tem que ensaiar. Na próxima geração, quando eu reencarnar. Você acredita em reencarnação? Nós acreditamos nesse ministério, no que Jesus falou e Paulo revelou na ressurreição. Você está esperando reencarnar como quem? Para depois vir cantar, depois vir tocar, depois vir louvar, evangelizar. Até quando eu distribuo um folheto, até quando eu falo de Jesus, eu estou dando as minhas primícias do talento e do dom que Deus me deu. Eu não posso ser como Pedro. Quando Jesus estava preso, então começaram uma senhora diz: não, aquele rapaz lá também andava com Jesus. E os soldados chegaram lá: você andava com Jesus? E Pedro disse: eu? Cruz credo. Não sei quem é o homem. Aí vem um segundo e diz: você andava com ele? Eu estava no McDonald's bebendo ovo maltine. Não, você andava com ele. E de repente ele ouviu um galo. E que galo rouco esse. E diz que ele ficou, chorou amargamente, porque ele tinha traído Jesus. Sabe quantos milhões de pessoas traem Jesus todos os dias? Porque é o culto, são as primícias do tempo. Mas pode esperar, Deus pode. Claro que Deus pode esperar. Ele está esperando há 6.000 anos. E o talento que Deus te deu, você vai enterrar ou vai oferecê-lo como primícias?
Então Paulo disse isso a respeito das coisas também materiais, tempo, amor, relações, igreja. Isto é um aspecto muito amplo, é lato sensu, estás a entender? É lato sensu. Olha o que ele disse, olha lá. Se forem santas as primícias, não é eu primeiro pago as minhas coisas, primeiro eu cuido de mim, primeiro eu vou à praia, primeiro eu queimo a minha carne e depois o que sobra Deus não recebe. Não são primícias. Entende? Não são primícias, Deus não recebe. Pastor, mas que padrão! Parece que Deus é assim tão soberano. Não é que parece, é que Ele é. É que o pessoal aqui fica trocando salzinho, não sei de quê, óleo do Jordão e areia no cemitério, como se Deus fosse isso, amado. Nós cantamos aqui hoje, a igreja veio às lágrimas, Senhor, santo, maravilhoso, poderoso, Deus forte, Rei de reis, Senhor de senhor. Mas na prática, o que nós fazemos? Deixamos o Senhor lá no fundo da fila. Eu vou lhe dizer, como seu pai espiritual, nunca mais faça isso. Porque Deus quer te encher, amado. Deus quer fazer o teu cálice transbordar. Amados, Deus quer fazer o nosso cálice transbordar. Mas Ele só o fará se eu lhe oferecer as primícias. Então, se as primícias forem santas, a massa também é. Quer dizer que se eu entrego a Deus as minhas primícias do meu culto, do meu tempo, dos meus talentos, do meu amor, das minhas finanças, toda a massa, toda a minha vida será o quê? Santa. Agora ouça, 7% dos cristãos no mundo experimentam e vivem a bênção de serem dizimistas. 7%. Não reconhecem Deus como primeiro. Não têm a bênção da massa toda. Porque as primícias não são santas. Pastor, mas isso aí o senhor assim complica a minha vida. Eu não, porque não fui eu que decidi isto aqui, no escritório com os bispos. Isto é a vontade do Pai, foi o Senhor que determinou. Isso está aqui na Bíblia, milhares de anos. É que a igreja de Jesus não conhece estas verdades. Então, vir à igreja é dar primícias ao Senhor. Você tem um talento, você é um médico, um engenheiro, um advogado, um dentista, um artista, um pintor, é uma pessoa, tem uma habilidade para alguma coisa. As tuas primícias, o teu primogênito é de Deus. Pastor, mas isso está exigindo muito. Reclame com ele. Faça um complaint. Final do culto, deixa o papel. Não concordo com o que Deus diz. Ponha lá na urna e Deus vai dizer, Você não concorda com o soberano Deus? Você não é dele? Eu quero ter a bênção de Deus em toda a massa. Então, os meus primogênitos, os meus primeiros, minhas primícias, são do Senhor. Vir à igreja é dar primícias ao Senhor. Domingo é dia de celebração da ressurreição, é dia de adoração a Deus. Vamos voltar lá para você ver isto, em Êxodo 23, 19. As primícias dos frutos da tua terra trarás à casa da vovó Cabinda. Deus que me livre, meu Deus. O que eu fui inventar agora? As primícias, os primeiros frutos, o primogênito você vai trazer à casa do Senhor, que é o teu Deus. É o teu Deus. Então significa que as primícias trarás à casa do Senhor. As primícias não é o último, porque o último Deus não aceita, são primícias. Ele diz, trarás à casa do Senhor. A casa do Senhor é o lugar dos primeiros frutos, tanto do tempo, do amor, do talento, do dom, quanto das finanças. Estamos falando que engloba tudo. Êxodo 23, 19 disse, Provérbios 3, obrigado bispo, Provérbios 3 diz, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias do primeiro fruto.
Toda a tua renda. Significa é da renda, é do talento, é do dom, é do amor. Eu já lhe expliquei, amado. Tem gente aqui muito carente de ser amada, mas muito. Vê-se nos olhos da pessoa. Chora aí no banco, quero ser amado. Mas nunca amaram ninguém. Nunca deram as primícias do seu amor. Não pode colher. Então disse, os primeiros frutos trarás à casa do Pai. Honra o Senhor com as primícias. E depois ele disse, você vai ver, vão se encher os fartamentos os teus celeiros, vão transbordar de vinho os teus lagares. Quer dizer que quando eu dou as minhas primícias, seja de tempo, seja de talento, seja de dom, seja de dinheiro, e chama-se dizimar, é honrar ao Senhor com os primeiros frutos, porque são os primeiros frutos que fazem com que se encham. Quer dizer que você pode ter a tua vida vazia financeiramente, ou vazia de qualquer outra coisa, mas quando você começa a dar o primogênito, a dar os primeiros frutos, a Bíblia diz, se encherão. O que é consagrado a Deus é de Deus, e sempre tem retorno com grande abundância. Por isso é que você hoje vai entender por que Deus brigou tanto com os judeus com esta questão. Se hoje os judeus são o povo mais rico do mundo, eles passaram por tormentas até entenderem. Deus foi tão implacável, tão rigoroso com esta questão, que ele disse em Malaquias, olha, roubará o homem a Deus? Ele diz, vocês me roubam e dizem que te roubamos. E o Senhor diz, você está me roubando nos dízimos e ofertas. Você está quebrando o princípio que eu estabeleci do primogênito. E disse, se você não oferece a primícia, os primogênitos, os primeiros frutos, é porque, é assim, não há maldição mais espiritual quanto a salvação. Porque maldição na salvação significa afastamento de Deus, pobreza, miséria. Mas há sim sintomas, e lhe digo isto com temor, tremor e mão sobre a Bíblia, você me conhece, sou muito ético com essas coisas, porque isso também me custa a mim, isso é minha vida, é minha família, é você e sua família. Mas a verdade é que há muito crente com sintomas de maldição, de ausência de Deus nas suas finanças, porque o primogênito, as primícias, não foram de Deus. Aí vem aquela discussão que nós vamos compartilhar com sabedoria, sabe, aquela ombro a ombro. Você tem que entender o que o pregador tem como missão lhe anunciar a verdade. Aí vem aquele velho clichê. Mas isto é lei. Mas o senhor está falando do Velho Testamento. E o senhor é um pregador da graça. Eu não prego lei. Você nunca me viu aqui fazer batismos, sacrifícios, jejuns, vigílias, sábados, 613 mandamentos, suor, abluções, aqueles mandamentos rigorosos. Nós não temos. Mas Deus disse em Malaquias 3,6: eu sou o Senhor e eu não mudo. O que mudou foi o pacto. Agora não é mais a velha aliança baseada nos sacrifícios, abluções, paga-preço, obras da carne. Agora é por fé. Mas a questão, se você continuar o versículo 8, logo Deus disse, você me rouba nos dízimos e ofertas. Versículo 10, trazei os dízimos. Antes dele falar das questões das primícias, ele disse, com esta questão que eu vou agora falar, eu não mudo. E você tem que entender isso, amado. Se houvesse uma mudança nestas questões morais, então agora nós vamos lá ver em Êxodo, que a pessoa diz assim, não, mas eu não sou dizimista porque isso é da lei. Bom, então a lei diz assim, não terás outros deuses. Você vai ter outros deuses? 4. Não farás imagem. Está na lei. Você vai fazer imagem? Não. 5. Não adorarás nem darás culto. Você vai dar culto a Deus, às imagens? Está na lei. Então significa, eu não tenho mais compromisso com estas questões da lei,
Logo, eu vou ter uma estátua em casa, um ídolo. E agora vai mais adiante, do versículos 12 a 17. Honra o teu pai e a tua mãe. Está na lei. Então, como eu estou na graça, não vou honrar papai e mamãe? Para que se prolonguem os dias? 13. Não matarás. Está na lei. Quer dizer que então, como eu estou na graça, eu vou poder matar as pessoas. Depois ele disse, não adulterarás. Ah, pastor, isso é lei. Ui, você está lutando contra Deus, amado. Então quer dizer que agora eu vou matar, vou adulterar, versículo 15, vou furtar, versículo 16, vou dar falso testemunho, versículo 17, vou cobiçar a casa do meu próximo. Está na lei. Então a igreja vai virar uma igreja de homicidas, de furtadores, de matadores, de cobiçadores, porque eu não tenho mais compromisso, agora é a graça. Então essas questões morais acabaram, apóstolo. Quando terminar o culto, o senhor nem sabe o que é que eu vou fazer. Além de comer e beber um milkshake, claro, devo fumar o mas o senhor, depois, olha, eu vou sair dando tiro, facada, adulterar, roubar e matar, porque está na lei. E como eu não estou na lei, eu estou na graça, eu posso fazer o que Deus disse? Não, não posso. Isso é uma questão moral, isso é um princípio. O que Deus proíbe na lei está proibido na graça. O que Deus diz sim na lei está sim na graça. As questões da salvação é que foram anuladas. O velho pacto desapareceu, entra o novo pacto. Mas essas questões de princípios, Deus disse, eu não mudo. Então o dízimo não é lei. É um princípio imutável, estabelecido por Deus, que não muda. É um princípio que veio 4.000 anos antes de Cristo. Veja o que diz em Gênesis 4. Gênesis 4. Aconteceu que no fim de uns tempos, Caim trouxe o fruto da terra. Então você vê, Caim não deu primícia, ele esperou o fruto nascer e depois trouxe. Mas Abel não fez isso, versículo 4. Abel trouxe as primícias, o primogênito, o primeiro fruto. Caim disse assim, não, quando eu tiver muito eu vou levar lá uma melancia. Diz que Caim, nasceu lá uma árvore de fruto, nasceram lá uns legumes, nasceu lá um negócio lá de fruto, e ele pegou lá do meio e trouxe a Deus. Deus disse, eu não recebo isso. Aí vai Abel e traz das primícias. E diz que Deus se agradou. É o que eu sempre digo, eu sei que isto é uma luta que eu vou ter de ensinar isto, e você tem que acreditar, jogar nisso e esperar ver Deus agir. Ou você arrisca um risco certo, ou você não vê Deus agir. Então, nós temos no telão, o bispo criou, Caim e Abel. Quando Caim e Abel trouxeram, Caim oferta, Abel o dízimo, foi 4.000 anos antes de Cristo. Portanto, já tem 6.000 anos e 6.019 anos que o primeiro dizimista, quem ofereceu as primícias. Abraão, 2.000 anos antes de Cristo. Moisés, 1.500 anos. Davi, 1.000 anos. Agora veja, a diferença de tempo entre o primeiro dizimista e lei e Moisés foi 2.500 anos. Entre Abraão e Moisés, que Abraão foi dizimista, quase 500 anos. Então, meu amado, quem te ensinou o contrário errou. Dízimo não é lei, dízimo é um princípio imutável, um princípio eterno. De Gênesis a Apocalipse, nós entendemos que o dízimo do meu tempo pertence a Deus. Eu não posso simplesmente dizer, não, eu não vou à igreja. Eu não estou bem, pastor. Eu não... Amado, aqui é que Deus conserta, aqui é que Deus corrige, aqui é que Deus ensina. A pessoa acorda de manhã, hoje estou cansado, não vou. Então não oferece as primícias, o resto da semana não é santificado. Verdade nua e crua, bispo. Porque se as primícias são realmente santas, o resto da semana é santo, o resto do mês é santo, o resto do ano é santo, o resto da vida é santa. Isto é um modus vivendi, é um modus operandi.
Não importa que idade o senhor tem, que idade a senhora tem, se é ancião, se é novo, se é velho, se é rico, se é pobre, se é branco, se é negro. Isto é um princípio estabelecido por Deus. Então as primícias, os primogênitos são de Deus. As primícias dos frutos pertencem a Deus. Olha, sem ser prolixo, sabe que eu encho o meu coração de júbilo, chegando aos 40 anos de ministério. Parece que foi ontem. Mas nesses 40 anos, todos os dizimistas que administraram bem, que andaram em cima dessas duas pernas, generosidade e boa administração, todos têm uma vida abençoada. Todos. Assim como aqueles que disseram nestes 40 anos, eu não tenho o suficiente para dizimar, a sua vida ficou presa. Sabe aquele exemplo que eu dou? Pregou aí um prego no sapato, e a pessoa não sai do mesmo lugar. É um ciclo. Então, meu amado, Deus se agradou de Abel. Caim esperou ter muito para dar. Ele era um filho da perdição, disse João 3,12. E ele não ofertou as primícias, Abel trouxe as primícias. Sabe, quando nós damos algo a Deus por amor, olha o seu culto, amado. Cada culto. Olha, há pouco nós vimos uma irmã dar testemunho, tinha uma pedra no rim, pedra não saía, dor, incômodo. Se ela não viesse ontem oferecer primícias a Deus, a pedra estaria lá. A Bíblia diz que é de glória em glória. De glória em glória. Quando nós damos alguma coisa a Deus, o dízimo, o tempo, o talento, agora vai chegar a cantata da Páscoa. Temos tanta gente talentosa, tanta gente habilidosa. Então, se alguns dos líderes da igreja não se ajoelharem e pedirem, jejuarem pela irmã, a irmãzinha diz, não, mas o talento é meu, não é seu, o talento é de Deus. Tem gente aqui com vozeirão, não, mas tem que me vir pedir por favor, porque esse talento não é seu. Entrega o seu dízimo do seu talento, da sua voz, do seu instrumento, da capacidade que Deus lhe deu. Você tem um curso profissional, você é formado, tem uma formação. Dê um pequeno esforço a Deus, as suas primícias, como médico, como engenheiro, como advogado, para o reino. Ajude alguém. Você tem 10 camisas em casa, dê o seu dízimo de uma camisa, de um sapato, ajude. Amado, tudo que você oferecer a Deus de primícias, o troco virá. Por isso é que Levítico 27:30 diz, todas as dízimas da terra, os cereais, portanto, era o tempo da agricultura, que eles viviam assim, tudo que é dízima são do Senhor. E ele diz, são santas. Por isso é que Paulo diz, se a primícia é santa, a massa é santa. O princípio de colocar Deus em primeiro lugar, amado, é fundamental. Forem santas as primícias, a massa é santa. Então esse princípio de colocar Deus em primeiro lugar é o princípio da fé. É Ele que abre as janelas dos céus. Primeiro vamos confiar em Deus para ter a bênção no restante da vida. E só quando você oferece primícias, primogênitos, talentos, dons, dízimos, só isto está realmente provando que Deus está em primeiro lugar. E você sabe que a primícia do dízimo afasta o devorador e santifica o resto da massa, santifica. Por isso é que nós temos aqui irmãs que não têm ainda um salário grande, ganham 1, 2 salários, e diz, pastor, eu faço tudo, eu dizimo e eu ainda oferto, porque o resto da massa é o quê? Santa. E nós temos aqui gente que eu conheço que ganha um balaio de dinheiro, de vez em quando vem aqui na frente e diz, o negócio está russo, ora por mim, apóstolo. E eu sou muito fervoroso e muito correto, eu sempre digo, tu és dizimista ou não és dizimista? Eu estou esperando primeiro pagar as minhas contas, resolver um problema com a sogra, vou fazer uma cirurgia plástica nos olhos, vou implantar não sei o que na barriga, e depois
Deus não vai receber. Porque Deus não recebeu. Depois de uns tempos, Caim, depois de uns tempos, quando eu tiver, eu dou. Não, a regra da fé é o contrário. Dar é para ter. Então, eu não estou proclamando uma grande verdade dizendo que Deus precisa do meu e do teu dinheiro. Eu estou lhe ensinando verdades para o teu bem. E eu vou lhe dizer uma coisa que você vai se surpreender. Deus não precisa nada do que você tem e do que eu tenho. Absolutamente. Ele é dono de tudo. Nós é que precisamos da bênção do Senhor. É ou não é? É. Eu preciso da bênção. Eu não arrisco com isto, porque eu tenho família, eu tenho um ministério, eu tenho um nome. Eu não vou arriscar aqui dizendo, oh, amar. Não vou amar. Eu sou sim, sim, não, não. Eu não arrisco com Deus. Eu ensino, está na Bíblia, eu creio. Deus diz, eu recebo. Então, imagina lá o Criador. Haja luz, plá, nasceu o sol. Lua para os apaixonados, a lua apareceu lá. Mar, rios, árvore, criou tudo. Aí Deus disse, ô anjo, pega um barrito ali, por favor. Pegou um barrinho. Olha o homem. Aí esse Deus, depois fica, se você não me der o teu dízimo, você está frito. Não veja Deus assim, por favor, por favor. Veja Deus como soberano dizendo, olha, eu estabeleci, eu vou cumprir o que Deus estabeleceu. E claro, eu como pregador, eu sou chefe de família, então me dói muito o coração ver tantos cristãos viverem uma verdadeira maldição nas finanças. Sem aquela aprovação do sim, do amém de Deus. Por isso é que Paulo ensinou em 1 Coríntios 16, quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, que é domingo, ponha de parte conforme a sua prosperidade. Então, quem disse o primeiro dia, as primícias, o domingo, foi ele. Põe de parte segundo a tua prosperidade, aquilo que Deus te vai dando, amado. Separa logo o que é sagrado. Deus te deu um talento para cantar, separa logo e diz, Deus, quando é a próxima escala? Falar com a bispa, Cristiano, me põe na escala. Eu toco um instrumento, eu posso ajudar na escola dominical, eu posso ajudar no parque, eu posso ajudar nos cultos, eu quero dar o meu talento, eu sou médico, eu venho daqui 2 horas por ano aqui à igreja, ou por mês, eu sou advogado, vou ajudar as pessoas carentes da igreja, eu sou enfermeiro, eu posso, sabe, separa logo, é sagrado, é na casa do Pai. E vou te dizer novamente, para você não ficar triste, nem constrangido, e depois não querer vir à igreja, Deus não precisa nada nosso, porque tudo que nós temos é dele. E talvez alguém diga, mas espera, vamos lá. Talvez alguém diga, mas o senhor construiu esta igreja com o nosso dinheiro. Não, nunca peguei o teu dinheiro, nunca. Eu construí esta igreja com o dinheiro de Deus que estava nas tuas mãos. E nas minhas. Deus pôs na minha mão. Há pouco uma senhora trouxe aqui os colares de ouro. Na realidade ela estava dizendo, Senhor, tu me deste, eu usei, não preciso mais. Eu estou devolvendo a tua casa porque é teu. Então Paulo disse, a cada semana, no primeiro dia, separa. Então quando eu separo as primícias do que for, do meu tempo, do meu talento, do meu dom, do meu dinheiro, todo o resto, nos 90%, são abençoados. Amado, ouça o seu tutor espiritual. Coloque Deus em primeiro lugar em tudo da sua vida.
Que eu vou dizer, por exemplo, a questão de talentos. Tem aqui gente enterrando talentos. Podia ser professor da escola dominical, podia ajudar os jovens, podia fazer muita coisa, mas não faz porque diz é meu. Nunca. Olha, há pessoas que nunca têm tempo para Deus. Ouça você que de vez em quando vem aqui à igreja, uma vez por mês, 2 vezes por ano, você não é crente de nada. Desculpa logo, sabe como é? Tem que dar uma dona Laura. Como é que eu tenho que oferecer as primícias de Deus e depois venho à igreja de vez em quando e diz, sabe que há pessoas que às vezes chegam aqui, boa noite, eu queria saber, eu fui da igreja, onde está o apóstolo Miguel Ângelo? Eu falei, o senhor está a brincar, a gozar comigo? Onde está? Sim, aquele português que ficava aqui. Aí nem sei, deve estar na lua, procura na lua ver se ele está lá. Cara, se esquece até do meu rosto. Não é Alzheimer, não, esquece mesmo. Por quê? Porque nunca oferece as suas primícias a Deus. Então, agora vamos para os 10 minutos finais. Que eu tenho muita coisa para lhe falar, mas alguns não suportam, amado. Então eu vou dando gotas homeopáticas, porque haverá um momento em que isso vai explodir dentro de você e você vai se sentir grande entre os grandes desta terra, amado. Nos Estados Unidos, há centenas de igrejas, milhares de igrejas, com milhares e milhares de milionários dentro das igrejas. Eu estudei numa igreja, no Robert Schuller, na catedral. Eu fui domingo no culto, e tinha um parque cheio de Rolls Royce, Ferraris, Porsche, aquelas senhoras com aqueles chapéus grandes, aqueles vestidos, aquela joia. E a pessoa vinha à igreja de Rolls Royce, eu pensei, Rolls Royce na igreja? É verdade. Crentes tementes a Deus com abundância. Aí você pergunta assim, quem é que no Brasil é um milionário na obra do Senhor? Não tem. E Deus me disse, Miguel, ensine, porque eu vou fazer nesta Cristo Vive gente ser milionária, amado. Vai aprender esse dom. Então, vamos lá para a passagem final. Em Êxodo 13, 12, 13, ele diz assim, apartarás para o Senhor todo o que abrir a mão do primogênito, é de Deus. Versículo 13, o primogênito da jumenta, porém todo o primogênito da jumenta resgatarás como o cordeiro, e não resgatarás se está desnucado, mas todo o primogênito. Então, depois Deus disse que esta palavra passou para o versículo 13, 14. Quando teu filho amanhã te perguntar, porque os meus filhos, quando nós começamos a sentar, eu e a bispa, para ensinar estas questões, eles tinham que saber por que papai e mamãe é dizimista. E vocês agora com os vossos filhos. Meus netos ganham a sua mesadinha, e a bispa Ana e o bispo Sérgio não deixam eles sair do meu escritório sem primeiro dizimar. Dizima para o vovô, ele é o profeta da igreja. E eles vêm, vovô. E quando entregam o seu dízimo, eles entregaram as primícias. Quando teu filho amanhã te perguntar, o que é isso que você está fazendo, papai? Por que você está consagrando o primogênito a Deus? Quando o teu filho te perguntar o que é isso, você vai responder ao teu filho, ao teu marido, à tua esposa, à tua família: é que o Senhor com a mão forte nos tirou da casa da servidão. Então o que eu digo à minha família, ensinei os meus filhos e ensino esta igreja? Amado, nós estamos aqui porque a mão forte de Deus nos tirou da servidão, do diabo, do pecado, da bebedeira, do fumo, da droga, do álcool, da mentira. Nos trouxe à sua casa, nos assentou em lugares celestiais, e nossos filhos têm que saber que nós somos dizimistas porque Deus é soberano nas nossas vidas. Quando o teu filho te perguntar, que é isso que você separa o primogênito?
Você vai dizer: olha, papai era um pecador, mamãe era pecadora, éramos escravos, estávamos no mundo, gastávamos dinheiro no baile, no rave, nisto e daquilo, na bebida, no cigarro. Mas Deus, com a sua mão forte, nos tirou do império das trevas, nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. E aqui nós somos dizimistas por amor, por temor, por obediência, e porque Deus fez uma obra grande na nossa vida, meu amado. Versículo número 15: sucedeu que, endurecendo-se Faraó para não nos deixar sair, o Senhor matou os primogênitos do Egito, filhos da perdição, desde o homem até o primogênito dos demais. Por isso eu sacrifico ao Senhor os meus primogênitos. Eu sacrifico ao Senhor todos os machos que abrem a madre, porém o primogênito eu resgato. Então Deus ensinou que você diga ao seu filho e à sua filha, seus netos: você sabe o que mamãe, papai e vovô vão na igreja? Não é para os lindos olhos do apóstolo, não. Você sabe por que papai, mamãe, vovô separam o dízimo? Não é porque eu seja obrigado e Deus precisa de alguma coisa, não. É porque eu sou grato a Deus pela obra que Deus fez. Bota o versículo 14, bispo, lá outra vez. Porque o Senhor, com a sua forte mão, a mão forte, nos tirou da servidão, mano. Nós não tínhamos razão nenhuma de viver. Qual era a nossa vida antes de ter Jesus, amado? Queimando carninha, fazendo churrasco, dançando e pulando funk e samba. Então, isso tem que ser passado aos filhos, às gerações. Por que você é dizimista? Não é lei, não é graça, não é... É 4.000 anos Deus estabeleceu um fundamento antes de Cristo, 19 anos, Deus disse: o primogênito é meu, o primeiro fruto, o teu talento, a tua voz, a tua vida, o teu tempo, as tuas primícias financeiras são minhas. E diga às pessoas: olha, eu sou, não é porque a irmãzinha do empadão diz que não é para ser, eu sou porque Deus fez uma obra na minha vida, me tirou da servidão do demônio, amado, do diabo. Você pode dar um glória a Deus forte? Então, o Senhor disse ao povo: olha, diga ao seu filho, à sua filha, que você tem um pacto sagrado com Deus. Não é para vir de vez em quando à igreja, de vez em quando cantar, de vez em quando aplaudir, não. Você tem um pacto sagrado. Deus está em primeiro lugar, as primícias são dele. Isto é a maior verdade que nós vivemos nesta igreja, amado. Então eu queria terminar lhe dizendo: eu conheci Jesus e ele se revelou a mim porque eu era cego espiritual, pobre, cego e nu. Depois de um grave acidente, que você conhece a minha história. Estive no cativeiro como você, do Egito, fui escravo do pecado. Deus me libertou com a sua mão poderosa. E Deus disse: Miguel, eu te dei uma segunda chance de viver. Tudo que se forem primícias, me dê. Os primeiros frutos. E eu quero que a minha família e o povo de Deus, e aonde nós estamos chegando, em tribos, povos, línguas e nações, saibam que o pastor desta igreja coloca Deus em primeiro lugar. Deus protege, Deus abençoa. Já se passaram 40 anos, amado, de obra de Deus. Nunca eu me senti desamparado, nunca. Então eu termino com a profecia do profeta Isaías, repetida por Paulo: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, sobre aquilo que Deus tem preparado para quem diz: primícias não vem com essa não, que isso é da lei. É isso? Isso é sagrado. E nós vamos viver isto, bispa, como sagrado nesta igreja. Por isso é que eu tenho ouvido testemunhos pesadíssimos, pá. Eu me recordo, tenho compartilhado isso com os bispos, numa igreja
muito grande lá do Botafogo, tinha um senhor que ajudava a recolher ofertas, e ele metia a mão na sacola, tirava dinheiro, metia a mão na sacola, tirava dinheiro, aquele dinheiro sagrado, morreu aos gritos com o corpo cheio de bichos, pá. Porque roubava a Deus. E fez durante muitos anos, e nunca ninguém descobriu, até que um dia, usando a mesma tática, ele pegava os envelopes que dão na sacola, botava no bolso, e não precisava, porque ele tinha uma posição social alta. Ia no toalete, tirava os cheques, tirava o dinheiro, rasgava os envelopes, dava 10 descargas. E um dia ele deu descarga, descarga, descarga e saiu. E ficou um meio envelope lá boiando. E esse meio envelope, ninguém sabia, amado, era uma ex-esposa de um presidente da República, que no dia seguinte ligou para o bispo da igreja e disse: bispo, eu quero agradecer muito a Deus pela sua igreja, eu tinha uma depressão, a sua mensagem me curou, me libertou, e ontem eu semeei uma semente, isso deve ter uns 25 anos, eu deixei um cheque ontem de 150 mil na igreja. E o bispo disse: 150 mil? Não recebemos nenhum cheque de 150 mil. A senhora pôs em nome da igreja? Eu não, sou o portador. Eu quero dizer que já bateu no banco, na boca do caixa, já levantaram o dinheiro. Aí vai, não vai, chega o zelador com meio envelope, tinha um envelope lá boiando no sanitário. Não durou 3 ou 4 meses, amado. O senhor morreu com o abdômen aberto, cheio de bichos. Porque o que é sagrado, é sagrado. E a única pessoa que pode definir o que é realmente como se administra o dinheiro do ministério é o anjo da igreja, que tem os seus liderados, os seus assessores, os seus bichos. Mas aqui, amado, eu temo e tremo com esta questão todos os dias, mano. Todo mundo que tocou nas finanças sagradas de Deus se deu mal. Todos. Todos. Ou câncer, ou isto, ou aquilo. Por quê? Porque estamos falando em coisas sagradas. Então, coloque Deus em primeiro lugar. Porque os teus olhos ainda não viram, os teus ouvidos não ouviram, não penetrou ainda no teu coração. Espero que hoje tenha penetrado. O que Deus tem preparado para você é muito grande. Para mim é muito grande. Você tem um talento, tem um dom, tem tempo. Está sempre dando desculpa do tempo. O outro domingo eu vou. Não, estou viajando, não dá, daqui a um ano. E o tempo, amado, as coisas da vida estão roubando o tempo de Deus, as primícias de Deus. Até que chega um dia, a pessoa, passado uns tempos, veio Caim e disse: olha, eu colhi ali um tomatinho gostoso de salada, tem 2 pepinos, tem um negócio gostoso da minha horta, eu esperei ter muito para te trazer. E Deus disse: fica com você, divide com o demônio. Aí, no dia seguinte veio Abel: pai, o meu cordeiro, as minhas primícias. E Deus disse: desse eu recebo. Desse eu recebo. Curva a sua cabeça. Senhor Jesus, eu quero te agradecer de todo o meu coração, porque tens me ensinado a cultivar esses princípios na minha vida, na vida da minha família, que eu passei aos meus filhos, os meus filhos estão passando aos filhos dos filhos, e a nossa geração jamais será desamparada. Senhor, esta revelação sobre generosidade, sobre o dar a Deus e colocá-lo em primeiro lugar, Senhor, faça tão bem a tantas vidas.
que hoje, Senhor, estão renascendo aqui dentro, sonhos que estavam aparentemente mortos. Hoje a casa própria vai ser uma realidade para a tua vida, os negócios, os empreendimentos, a paz na tua família, a tua saúde recuperada. Tu prosperarás além do que tu imaginas, porque tens uma alma generosa. Apenas precisavas de ser ensinado, porque o povo é destruído porque falta conhecimento. Então, Senhor, cobre esta igreja com o teu sangue, Pai. Cobre com o teu sangue. Que hoje nós tenhamos maridos generosos, esposas generosas, que não se refutem a dar o seu amor ao esposo, ao marido, aos filhos, aos pais, os talentos à igreja. O Senhor que te permitiu que tu te formasses, é para dar a tua primícia para Deus. Você que é um empreendedor, comerciante, um empresário, a tua primícia, as tuas primícias, oferece-as a Deus. Tu verás o impossível acontecer. Tu verás o extraordinário acontecer. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu recebo em meu espírito que o meu coração seja muito mais generoso ainda, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém, amém. E graças a Deus. Amém.